Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada dessa ferramenta maravilhosa que é a Alma Indomável de Michael A. Singer. Estou fazendo aqui com vocês algumas aulas, uma leitura comentada, trazendo as minhas experiências, compartilhando com você os aprendizados que tenho no meu dia a dia e cada vez mais feliz, cada vez mais evoluindo, cada vez mais observando coisas que eu sequer imaginava lá atrás que poderiam acontecer. Imagina o quanto parece ser surreal na sua cabeça quando você está em um determinado posicionamento que você vê coisas novas e você fala: como que eu não pensei nisso antes? Por que que eu não pensei nisso? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não executei isso? Não só um curso em milagres, mas Pressfield fala, né? A Guerra da Arte, Michael Singer, Alma Indomável, são livros que casam assim perfeitamente um com o outro e trazem experiências incríveis e maravilhosas para você que está buscando autoconhecimento, está buscando exploração de consciência. Eu vou usar esse termo assim, né? Você tá. É igual. Eu imagino na época os navegadores saindo para falar assim: vamos achar uma terra desconhecida. Igual foi no caso do Brasil, que os portugueses chegaram aqui. Será que era desconhecido? E o povo que morava aqui, né? Os índios? Como que foi lidar com essa questão nova? E às vezes a nossa consciência é assim. Ela, às vezes, aquelas pessoas que desbravaram lá atrás não tinham medo de encontrar coisas novas, ter essa compreensão. E às vezes você tem esse receio de mergulhar dentro da sua consciência, de explorar e tem medo do que vai encontrar. Porque a gente já viu aqui anteriormente que, né, a gente leu até em parágrafos anteriores que ele fala assim, ó, algumas demonstrações que a nossa própria mente dá, que a situação parece estar mais no controle. Isso é um ledo engano, porque nós não temos controle de nada do que acontece. Essa é a grande verdade. Então, quando eu me conecto a um nível mais profundo de consciência, eu tomo algumas decisões, as minhas ações, elas repelem aquilo que eu pensei, mas aquilo vem muito mais profundo, de um nível de consciência muito maior. E hoje que a gente vai ser mais rápido, né? Que são poucos parágrafos aqui, ficaram quatro parágrafos para a gente finalizar aqui. Eu já até tinha lido esse livro, né? Eu li ele bem assim que a Luciana me mandou. Ela mandou em abril, maio, junho. Eu li que a gente foi lá para Natal, sentei, eu li esse livro assim, uma sentada, chorando, 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 falando e tendo a compreensão. Mas são ferramentas muito boas para você estar sempre revisitando. Antes de continuar aqui com a minha leitura e compartilhar minhas experiências com você, eu quero te pedir um favor para você. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, curte esse vídeo, taca o dedão no like aí, compartilha com aquelas pessoas que gostam deste tipo de conteúdo, que estão em desenvolvimento, estão em busca de se aperfeiçoar, e eu tenho certeza que vai ajudar demais, tá? Demais. Essa ferramenta aqui é muito poderosa e às vezes tem algumas ferramentas que elas precisam, você precisa de um auxílio assim para você encontrar o despertar. Porque às vezes você lê, você fala, caraca, como é que eu não encaixei essa coisa aqui antes? Como é que eu li isso, mas eu não percebi? Então, por isso que às vezes é importante esse lance de você observar os comentários, ou a inteligência coletiva, né? Eu já falei disso. A inteligência coletiva, quando você se conecta no todo, no universo, ela é muito mais poderosa do que a sua sabedoria de forma individual. Entenda isso. Então, a gente estava falando aqui, né? A gente finalizou na aula passada falando assim, ó, com essa forma sutil de pré-processamento, você consegue controlar a experiência da realidade para tudo que se encaixa na sua mente. Ou seja, você visualiza algo, você já processou, mas aí sua mente vem e fica reforçando o mesmo comportamento dentro da sua cabeça. Aí ele pergunta isso, será que isso não é uma maneira da sua mente buscar controle sobre você, sobre as suas atitudes? Então, pense sobre isso. Continuando aqui para nossa leitura, o tempo todo você faz coisas assim. Ao sair à rua, no inverno, você começa a tremer e a voz diz: que frio! Agora, em que isso ajuda? Você já sabe que está frio, pois está sentindo frio. Por que a voz lhe diz isso? Você recria o mundo dentro da mente porque é capaz de controlá-la, ao contrário do mundo. É por isso que a fala dele, por isso que fala dele mentalmente. Olha que engraçado isso. De fato se eu sei que tá frio, por que que eu tenho que trabalhar, programar e falar isso de novo, repetir, tá frio?
Porque a minha mente quer ter algum tipo de controle sobre essa situação interna, sendo que eu não controlo nada disso. Você já sabe que está frio, pois está sentindo frio. Por que essa voz lhe diz isso? Por quê? Para pensar. Você recria o mundo dentro da mente porque é capaz de controlá-la. Como não pode fazer o mundo ser do seu jeito que gostaria, você o verbaliza internamente. O julga, se queixa dele e depois decide o que fazer. Assim se sente mais empoderado. Eu domino meus pensamentos, eu mando neles, eu mando no mundo, eu estou no controle. Quando seu corpo sente frio na rua, talvez você não haja nada a fazer. Mas quando a mente verbaliza que frio, você pode dizer: estamos quase chegando em casa. Faltam só mais alguns minutos. Assim se sente melhor. No mundo do pensamento, sempre há algo a fazer para controlar a experiência. Basicamente, você recria o mundo exterior dentro de si e depois passa a viver na própria mente. E se decidir não fazer isso, se resolver parar de narrar, em vez disso só observar o mundo de maneira consciente, você vai se sentir mais aberto e exposto. Isso ocorre porque, na verdade, não dá para saber o que acontecerá em seguida, e sua mente está acostumada a ajudá-lo. Ela processa as experiências atuais de maneira que se encaixe em sua visão do passado e suas perspectivas para o futuro. Tudo isso ajuda a criar uma aparência de controle. Quando a sua mente não faz isso, você simplesmente se sente muito desconfortável. A realidade é real demais para a maioria das pessoas. Por isso, a moderamos com a mente. Nossa, eu vou. Olha que louco isso. Eu estava estudando uma aula de um dos mentores que eu tenho acompanhado agora recente. É um treinamento de marketing digital. Ele fala sobre, só para dar um briefing para você, tá? Ele fala sobre copywriter, que é a forma de escrever. E ele falou, cara, treina, faz um exercício de escrever todo dia alguma coisa. Treine e faz algo, escreve algo. Pega um assunto nada a ver, conecta, começa a fazer suas associações, escreva, se coloca à disposição. Mas como que você vai se tornar um bom escritor? Às vezes tem coisa que, por exemplo, você tem o dom. Vamos supor lá que a pessoa às vezes nasceu. Vamos dar um exemplo. Ronaldinho Gaúcho, no futebol, é um cara que tem o dom. Por quê? Ele sempre dominou a bola o tempo todo. Messi é um cara que tem um dom. Pelé é um cara que tinha um dom. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um cara talentoso. Mas por quê? Porque o nível de treino do cara é diferente. Porque ele se colocou naquela posição de treinar todo dia. Não que os outros não treinavam, mas o Ronaldinho até fora de fase, um exemplo porque que o dom é diferente. Porque até fora da sua forma, fora do seu coisa, aquilo é um talento nato dele, é um dom dele. Você entende que às vezes você tem seu dom, mas não descobriu? Mas você pode ficar habilidoso. É igual você, por exemplo, você vê um chefe de cozinha. O cara vai lá pegar a faca e tá picando na velocidade lá, você fala, nossa, olha que habilidoso que ele é. Imagina se fosse uma pessoa normal fazendo, eu fazendo aquilo lá, ia virar um banho de sangue, ia cortar as cabeças do dedo, tudo. Mas por que a gente se sintoniza, se conecta com aquilo e fala, nossa, que pessoa talentosa? Que pessoa talentosa, mas por quê? Porque a gente começa a se tornar observador do mundo. E, consequentemente, quanto ele, de um dos exercícios, ele fala assim, se coloque, treine a sua mente para ser observadora, porque você vai ver coisas que ninguém está vendo. E eu parei para analisar e eu falei, nossa, eu vivo viajando, eu vivo voando. É a maior verdade isso. E naturalmente, o que acontece com isso sem se perceber? Ele estava falando de um assunto que era para escrever copywriter. Mas aquilo te torna uma pessoa melhor sem que você perceba. Porque você vai criar mais empatia com as situações. Mas tem que ser legítima o seu interesse em aprender aquilo, em observar aquilo. Não é uma coisa vaga que você vai passar por cima daquilo e pronto, acabou. Então sua intenção é legítima. Imagina que loucura você observar, se tornar um observador de tudo que acontece. Você se expõe. Você vai acabar fugindo um pouco do politicamente correto. Pô, por que eu não posso falar? Às vezes depende do lugar. Claro que você vai olhar as situações, mas você não vai deixar de falar o que você sente no seu coração.
trabalhar com política, às vezes você fica trabalhando só com politicamente correto e tem medo de se arriscar, tem medo de sair um pouco fora da curva, de falar alguma besteira, de falar alguma merda. E tá tudo bem, cara. Não tem problema nenhum você entender isso. Que isso é bom, que isso funciona, que existe um progresso nisso. Mas você não faz, mas eu não faço. Porque a gente tá linkado, preso nesse controlezinho da nossa mente aí, que a gente acha que é bom demais. É isso, meus leões, meus leões. É isso. Eu vou finalizar essa aula por hoje. Eu vou deixar essas aulinhas aqui com 10 minutos. Lembrando que se você gostar, estiver gostando dessas aulas, fala, Flávio, estica um pouquinho mais, vamos conversar um pouquinho mais, conta mais aí, lê mais, que eu vou aumentando aí a intensidade das aulas com vocês, tá? Mas meu propósito aí é colocá-los 10 minutos. E lembrando que a gente fez a leitura hoje, vai ficar faltando 2 parágrafos aqui para o primeiro capítulo, que é a voz dentro da sua cabeça. Reflita sempre sobre isso, né? A gente já entendeu, fez uma pergunta: será que essa voz que fala o tempo todo com você e ao mesmo tempo ela é você quem ouve e responde, será que ela é você? Então, vai montando seu nível de consciência para você encontrar algo muito maior aí dentro de você. Tamo junto, até depois do fim e até a próxima aula.